Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. O tema de hoje, o quarto conceito mais importante. Falemos do primeiro conceito, do segundo, do terceiro, hoje é o quarto conceito mais importante do jogo de xadrez. E você é convidado para assistir até o final, porque esse tema é importante e vai fazer parte do seu dia a dia quando você estiver jogando suas partidas de xadrez. Qual é o quarto conceito mais importante? O primeiro foi proteção do rei. O segundo, desenvolvimento das peças. O terceiro, controle do centro. E o quarto, qual é o quarto conceito? Coordenação das peças. Se suas peças não estiverem bem coordenadas, você não ganhará a partida. Se suas peças não estiverem bem coordenadas, você não terá condições de dar um checkmate. Uma peça sozinha nada faz. Então, coordene suas peças quando estiver jogando sua partida de xadrez. O objetivo dessa aula é fazer com que as peças trabalhem juntas. Tem que ter união. Um sozinho não vence a guerra, tem que ter um exército unido. Então essa coordenação acontece quando? Quando é que acontece a coordenação? Quando uma peça está protegendo a outra. Várias peças atacam o mesmo alvo. Cada peça tem uma função clara. Então, observe isso nessa posição. Uma peça protege a outra. Se observarmos aqui, peão protege cavalo, bispo protege cavalo, dama protege cavalo, peões estão na base, nem se mexeram, apesar de o rei não ter rocado ainda, o rei branco, e o rei preto já está protegido. Então, a coordenação é isso, peças juntas, se autoprotegendo e cada uma tendo uma função. Função de proteger uma a outra, função de fazer um ataque, função de capturar uma peça, função de fazer um sacrifício brilhante com o objetivo de ganhar a partida. Então, tem esses aspectos para nós analisarmos em uma partida de xadrez. Uma peça só não chega lá, mas várias peças juntas, unidas, de mãos dadas, elas são imparáveis. Vamos fazer aqui, colocar aqui um exemplo simples. No xadrez, na partida, no jogo de xadrez, são 16 peças para cada lado, 32 no total, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, dama, rei e 8 peões. Agora, quando essas peças vão atacar, digamos, um cavalo sozinho, um cavalo só, ele faz alguma coisa? Um cavalo só incomoda um pouco, mas ele sozinho não faz nada. Mas quando tem 2 cavalos, aí vem problema para o adversário. Quando tem torre, bispo mais cavalo, a ameaça é fantástica, é real. Quando tem dama também no pedaço, olha, às vezes se oferece várias vezes, se dá em sacrifício. Quando as peças estão bem coordenadas, o mate é inevitável. Então vamos a um exemplo claro e prático aqui. É simples, vídeo praticamente curtinho, mas tem muita utilidade. Todas as peças aqui que estão desenvolvidas, elas estão apontando para o rei, todas em direção ao rei. As pretas não tem muito ataque, tem algumas desenvolvidas, já rocou, rei branco não rocou, mas as brancas estão bem coordenadas e estão voltadas para o rei. Então começou uma série de sacrifícios aqui. Nessa série de sacrifícios, como foi interessante, como foi importante. Então, tivemos alguns lances aí onde houve sacrifício de peças e nesse sacrifício a coordenação foi tão boa que as pretas sofreram checkmate em alguns lances. Está bem coordenado, estão se autoprotegendo. Aí vamos ao primeiro lance a partir dessa posição.
Isso não significa que você jogando uma partida de xadrez vai cair a mesma posição, mas pode cair outras posições semelhantes que, a exemplo dessa, você pode olhar, pode analisar. Minhas peças estão bem coordenadas, tem ataque ao rei. Então a branca vai lá e captura. Opa, capturou o quê? Capturou por quê? Capturou um peão e ofereceu a dama. Coordenação de peças. Rei é obrigado a capturar? Sim. Por que é obrigado? Porque não pode vir para a casinha de F7, que tem um cavalo defendendo F7. E captura? Captura. E quando captura, olha lá, eu disse que um cavalo só incomoda, mas 2 cavalos no ataque é problema. Então sai o ataque, sai o cavalo do ataque e dá um cheque, capturando o bispo. Já perdeu a dama? Vamos lá ao cavalo. 1, 2, 3, uau! Cheque no rei. Eu disse que um cavalo atacando, um cavalo só atacando é problema. 2, um cavalo só incomoda, 2 é problema. Cheque, pode capturar? Pode capturar? Pode não, porque o cheque não foi apenas com o cavalo. Peças bem coordenadas atacam juntas. Foi um ataque duplo. Cavalo atacou e o bispo ficou atacando. Não tem como defender. Nesse momento, só tem uma casa para andar, caso queira andar voltando. Mas se voltar, um cavalo incomoda, 2 é problema. Seria 1, 2, 3, checkmate. Seria checkmate. Não pode vir, cavalo defende e cavalo ataca. Seria checkmate. Mas o adversário, quando percebe que aí tem um checkmate, tem outra saída. Pode andar com seu reizinho para H6. Opa, andou para H6, sem problema nenhum. Lá vai o cavalo. 1 só incomoda, 2 é problema. 1, 2, 3, cheque no rei. E o rei continua andando, fazendo sua caminhada. Cavalos se autoprotegem, coordenação de peças é isso, deixar as peças se autoprotegendo. E nessa posição, se não houver, como é que diz, iniciativa, apesar da posição das peças, a coordenação das peças, a atividade das peças, se não houver iniciativa, as brancas perdem a partida. Então tem nesse momento um A4, né, ameaçando, aliás, H4 ameaçando, cheque no rei. Rei não pode na diagonal, não pode voltar e tem cavalo, só pode andar uma casinha à frente. E quando anda essa casinha à frente, ainda tem ataque? Peças bem coordenadas, elas atacam. Tem ataque sim, ataque com o peão. Cheque no rei mais uma vez. E o rei vai descendo, vai descendo. Onde é que esse rei vai parar? Vamos descobrir. Rei joga para 2 ou 3, F3. Ainda tem casa sem o rei. Veja que as peças bem coordenadas, elas produzem efeito. É uma ameaça real. É torre, é bispo. Olha só, bispo. Bispo entrou, dama primeiro, entrou em ação, depois os cavalos e agora o bispo. Ainda falta a torre. Então, o rei só tem uma casinha para fugir que é G2. Peça, uma só atacando não ganha, mas uma quantidade de peças, olha, uma quantidade de peças atacando é inevitável. E quando o rei foge para G2, esse é o exemplo que estamos dando de coordenação de peças, como elas bem coordenadas produzem efeito. Olha, a torre entrou em ação. Foi a dama, os 2 cavalos, o bispo e agora a torre. Todas estavam posicionadas para entrar em ação. Então, coordenar as peças numa partida de xadrez é uma construção. Você constrói passo a passo até chegar àquela posição ideal do ataque final. E o ataque final, com uma boa coordenação, é inevitável que o rei não seja preso, não seja capturado, não leve checkmate. É inevitável isso aí. Existem alguns erros clássicos aí dos iniciantes. Eles, a princípio, quando fazem a abertura, pegam sua dama e dizem: minha dama ataca tudo e manda a dama para o jogo, sem coordenação de peças.
sem as peças estarem se autoprotegendo e com um objetivo. Então a dama é atacada e logo se torna perdida. Perdeu a dama porque a dama saiu cedo demais para atacar. Mas quando as peças estão bem coordenadas e você chega a construir uma posição no tabuleiro, a dama sai até para se sacrificar, como foi o caso. Sacrifício com a dama e os cavalos entraram em ação. Agora o bispo, os peões também ajudaram, dando cheque. Agora o bispo e a torre. Então, só tem uma casinha para esse rei andar. Mas, como resultado de minha dama ataca tudo, esse é um erro, né? É o erro do iniciante, não procurar coordenar as peças, o ataque morre. Se leva uma dama só ou uma peça só para atacar, o ataque morre, o rei fica exposto e o final fica perdido. E nessa posição, como todas as peças estavam bem coordenadas e atacaram, trouxeram o rei para G2. Torre ataca, rei não pode capturar, cavalo defende, não pode voltar que tem a torre. Então só tem uma casa para se mover. E quando se move para G1, aí vem o ataque final. Pense, pá. Pausa no vídeo, analise a posição, que agora é para valer. Duas formas desse rei morrer. Saiu lá de G8 e veio morrer em G1. A caminhada tremenda desse rei. Forçada, tá? Essa caminhada foi forçada. Não foi erro não, foi caminhada forçada, porque lance a lance levou cheque e só tinha casa única para andar. E a última dele foi essa. Como você daria mate nessa posição? Tem duas formas de dar mate. A primeira delas é andar com seu rei. Seu rei que nem rocou ainda. Pode fazer um lance para D2 e fica em xeque. Xeque mate. Não pode capturar, torre defende. Não pode voltar, tem a torre dominando tudo. Então, xeque mate. Essa é uma forma. E a outra forma de dar xeque mate, que também é linda, é você pegar seu rei e andar duas casas, ó, tá, pode. Uma, duas, três. Fazendo um roque longo. Fazendo roque longo também você dá checkmate no rei. Então, no xadrez, quero deixar isso com vocês, no xadrez, peças não vencem partidas. Peças não vencem partidas. Exército vencem. E se nós fizermos uma recapitulação dessa aula, primeiro, proteja seu rei. Nesse caso, esse rei branco não fez roque no início do jogo, mas ele estava protegido mesmo no centro, porque as peças saíram, se coordenaram bem e ficaram no ataque, atacando o rei adversário. Desenvolver peças é importante. O desenvolvimento de peças, importante. Controle do centro. Essa aula é sobre coordenação de peças, mas você desenvolveu suas peças, no caso aqui nessa partida de xadrez que analisamos, as peças foram desenvolvidas de forma bem coordenadas. Então, quando elas estão bem coordenadas, o ataque é fatal. Com isso, com isso, o iniciante já joga xadrez de verdade, sabendo desenvolver as peças, sabendo controlar o centro e sabendo colocar suas peças em uma boa coordenação. Segue o canal, deixa teu like aí, segue o canal, porque aqui é xadrez com simplicidade. Aqui a gente erra, aqui a gente aprende e aqui a gente dá mate. Legal? Deixa teu like aí, ó. Te inscreve no canal.